Estamos no ar! Esse é o podcast Motorsport.com, edição 325. Carlos Costa, vai começar a corrida, vai começar a Fórmula 1 2025 e para falar tudo sobre uma temporada, mais uma temporada que se avizinha, a 75ª da maior categoria do automobilismo mundial, nós trouxemos aqui ele que já é da casa. Ele já aqui já pode entrar, pegar o cafezinho, reclamar da marca da água, ou por que não tem cerveja. Thiago Mendonça, muito obrigado mais uma vez estando aqui com a gente para bater um papo sobre Fórmula 1. E também outras coisas, enfim, o que você quiser falar também, se quiser falar sobre NASCAR também, que eu sei que você entende bem. Também Porsche Cup, que também é parceira nossa aqui. Começa em março agora também. Começa em março agora também. Quero agradecer demais aí você destacar o seu tempo nessa semana tão importante, né, que mais uma temporada se avizinha, para bater um papo aqui com a gente. Obrigado, Eric. Obrigado, Carlos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou audiência também no motorsports.com. Acho que é uma plataforma que tem mais pluralidade, né, de opiniões. Estou sempre acompanhando e que bom estar aqui agora desse lado para conversar com vocês. Os dias que antecedem a mudança de fuso horário aí. Tem que virar a chavinha, tem que trocar o dia pela noite. Hoje já dormi até as 10, que é para já treinar. Que ruim, que inveja. Mas tudo bem. Olha só, eu sei que o Thiago também consome bastante conteúdo, assim como todos nós, de Rico Penteado, que é um cara que a gente falou, a gente está falando, a gente para ouvir, né? E a gente quer falar aqui hoje as certezas que nós temos sobre o que vai rolar a partir de domingo, ou domingo, que é o fim de semana inicial da Fórmula 1. Carlão, você que acompanhou, né, não esteve aqui comigo, quem esteve com o Rico foi o nosso querido Guilherme Longo, mas ele dá a entender que a McLaren já vai começar com tudo. O que vocês acham? Pode começar contigo, Carlão? Claro. Você acha que realmente... Eu acompanho o relator, você acha que eu vou discordar do Rico? Não sei. Não, mas a jogar pelo que a McLaren apresentou em simulação de long run, especialmente no segundo dia da pré-temporada, se não me falha a memória, de fato, a tendência é que ela mantenha a dominância que mostrou, especialmente do segundo semestre de 2024 em diante, né? Vale lembrar que na última temporada a McLaren ainda começa um pouco aquém, não só da Red Bull, mas também da Ferrari. As primeiras corridas a gente tem a Red Bull bem dominante, a Ferrari consegue ali a vitória com o Carlos Sainz na Austrália, depois ensaia ali uma ameaça a todo mundo com o GP de Mônaco, Leclerc tira na zica, mas de Miami em diante, basicamente a McLaren melhorou muito e realmente dominou o campeonato na segunda metade. Não à toa vence o título de construtores com relativa folga ainda, que se a gente lembrar, a Ferrari tenha chegado na última etapa com chances. Mas pegando aí o que a gente viu do último campeonato, o que a gente viu da pré-temporada, especialmente os índices mais importantes, voltas dadas, confiabilidade, simulação de corrida, a McLaren chega com favoritismo. E olha que o histórico recente da McLaren no Bahrein não é dos melhores, né? Inclusive é algo destacado pela equipe global do Motorsport.com durante a cobertura da pré-temporada. Mas o que a McLaren tenta agora em 2025? Começar o ano lá na frente, que foi o que ela não fez em 24, muito menos em 23, né? Vocês, obviamente, vão lembrar que em 2023 a McLaren começa, quiçá, como a última equipe e só última. Do meio da temporada em diante, ali naquela pernada europeia tradicional, que ela consegue, de fato, engrenar. E em 24 ela começa, sei lá, como terceira força, vamos colocar assim, um pouco aquém da Ferrari e da Red Bull, e de Miami em diante, de fato, engrena. Então, se ela começar agora, em 2025, já, se não como a melhor disparada, mas como uma das melhores, ela tem uma chance muito grande de tentar fazer o que não conseguiu em 2024, título de construtores e de pilotos. Conseguiu só de construtores, mérito do Verstappen e também da própria Red Bull, que no começo do campeonato tinha um carro dominante. Depois o negócio mudou bastante, mas eu acho que a McLaren chega hoje como a melhor equipe. A favorita é domingo. Sim, sem dúvida nenhuma, a favorita. Agora, eu não consigo hierarquizar muito bem o que vem na sequência. Seja Mercedes, Ferrari ou Red Bull. A Red Bull teve uma pré-temporada de não muita quilometragem, a Mercedes com um carro com um conceito razoavelmente diferente dos últimos veículos da Mercedes, né? Saindo bem do zero pod, agora com uma configuração um pouco mais convencional no carro. E a Ferrari mudou muita coisa, né? Suspensão dianteira mudando, tentando se adaptar aí à chegada do Hamilton, e o Hamilton vai penar no comecinho. Acho que é normal que isso aconteça. Vamos ver como é o showdown já número 1 com o Leclerc. Beleza. Agora, Thiago, o que você imagina para esse domingo, McLaren? A gente, né, olhando o melhor tempo da pré-temporada foi do Carlos Sainz, mas não necessariamente... O que mostra que o melhor tempo não é o melhor... Não é o melhor indicador, não dá para imaginar o Williams como a melhor equipe, ou pelo menos brigando sequer por um pódio
Mas o que você imagina da McLaren nesse fim de semana já em Melbourne? Para mim é uma certeza, sim, a McLaren. Acho que pelo que a gente viu nas sessões de testes, acompanhando o ritmo de corrida e até alguns ensaios ali de voltas rápidas, a gente viu o Lando Norris fazer melhor segundo setor. Os caras são espertos, né? Eles abortavam a volta no último setor, assim, só para Exato. Então, assim, muitos detalhes que mostram que a McLaren está num caminho muito bom, muito positivo. E ainda é uma equipe com muito poderio para melhorar ao longo do ano, né? A equipe que tem o túnel de vento mais moderno, a Aston Martin está chegando aí, mas ela ainda é a equipe que detém esse recurso técnico que é muito importante, que é fundamental. Então acho que a correlação entre o que eles testam e o que eles colocam na pista é melhor. Então tudo isso pesa a favor da McLaren. E tem outro detalhe, né? A McLaren e a Ferrari me parecem duas equipes muito voltadas ao campeonato de 2025. Se você pensa na Red Bull, vai ter um novo motor o ano que vem, até na Mercedes, com um piloto novato chegando agora, a própria Aston Martin, tá todo mundo meio pensando em 2026. Acho que essas duas equipes, Ferrari e McLaren, têm esse compromisso de ganhar o campeonato esse ano. A McLaren, porque ganhou o campeonato de construtores e não ganhou de pilotos, ou seja, escapou essa conquista e poderia ter vencido de pilotos também. E a Ferrari porque está no maior jejum de construtores, aí já são 16 anos. Então, com o Lewis Hamilton chegando, acho que eles estão apostando todas as fichas nesse campeonato. Então, a Mercedes, a McLaren para mim é uma certeza, que ela vai chegar e vai andar na frente. GP da Austrália dentro da McLaren, também a gente já pode considerar um round one entre Verstappen, entre Piastri e Norris? Podemos. E quão importante é nessa briga interna, se é que teremos, ganhar, pelo menos vencer a primeira batalha dessa primeira etapa de 2025? Eu acho que é fundamental, especialmente para o Piastri. Se você pegar os números do ano passado, é até surpreendente, mas o Piastri foi o piloto que mais perdeu em classificação, tirando o Sérgio Pérez, né? O Sérgio Pérez foi 23-1 e o Piastri foi 21-3 para o Lando Norris, né? Então é um número que chama atenção, sempre por pouco, né? Sempre por uma margem bem pequena, mas ainda assim andou atrás do companheiro. Então ele precisa melhorar isso, porque é o que vai dar a ele a chance na corrida. Então classificou na frente do Norris, aí ele já tem uma prioridade ali, já pode trabalhar melhor as coisas. O fato de ser uma corrida em casa, eu diria que é um fator até que é pior, porque é um cara que vai estar com mais pressão, enfim, australiano nunca venceu no Grande Prêmio da Austrália, então muita coisa ali em cima dele. Mas sem dúvida é importante que ele comece e principalmente que ele classifique na frente do Norris para poder entregar o que a McLaren está esperando que ele entregue, porque não deu a prioridade para o Norris no ano passado, porque entendia que não dá para você tirar o Piastri da jogada. Tá bom, então que o Piastri venha e mostre de fato os resultados que ele ainda não mostrou. Ganhou 2 corridas no ano passado, mas foi muito mais inconsistente do que o Norris foi. Tudo bem, é o segundo ano dele na Fórmula 1, tem muito para aprender e está nessa curva de aprendizado. Mas que esse seja o ano em que ele comece a entregar essa consistência. É interessante essa questão, pode falar. Mais uma vez sendo um 1-2 da McLaren, com Norris na pole position, não necessariamente, até pelo retrospecto do Norris, é uma má notícia largadas, no caso. Não, é uma má notícia para o Piastri. Não, sim, mas eu acho que o que o Thiago pertinentemente coloca é mostrar para a McLaren, para o público de maneira mais ampla, mas especialmente para a própria equipe, que ele evoluiu em uma das duas grandes deficiências. A primeira é classificação frente ao Norris, a segunda é gerenciamento de corrida, especialmente no último stint. A gente viu várias vezes o Piastri largando melhor, conforme você bem colocou, mas chegava no final da corrida, o Norris tinha um rendimento um pouco melhor. O que é natural em função da inexperiência do Piastri. O que eu ia pontuar, pegando o gancho até do que o Thiago colocou, é que, diferentemente do Norris, que teve ali um início de carreira na Fórmula 1 numa McLaren que era terceira, quarta força, mais consistentemente em 19 e 20, o Piastri chega na McLaren já como uma força na frente do pelotão. Então ele não tem muita margem de desenvolvimento, como teve o Norris contra o Sainz. Lembrando que o Sainz ganha as 2 temporadas como companheiro do Norris. Só que eles não brigavam por título, então isso não aparecia tanto. O Piastri já chega com um carro vencedor e até vence uma corrida, ainda que sprint, antes do próprio Lando Norris. Né? Bem lembrado. A sprint do Qatar, se eu não me engano, que é onde o Verstappen confirma a época, o tricampeonato de pilotos na Fórmula 1. Mas, de fato, se você olha, muita gente fala o Piastri já é melhor que o Norris, não sei o quê. Eu ainda não consigo ver isso, basta olhar para a tabela de classificação da Fórmula 1 2024. O Norris foi muito melhor do que o Piastri.
voltamos a dizer, natural pela inexperiência. Agora chegou a hora de, com um carro potencialmente dominante, que é o que se desenha, o Piastri bater de frente. Se ele não fizer isso logo de cara, o Norris vai voltar a estabelecer uma vantagem, e aí a McLaren não vai poder incorrer no erro que incorreu em 2024, que é não priorizar um piloto na briga pelo título de pilotos. Aquele incidente do GP da Hungria, se não me falha a memória, aquilo lá foi muito, assim, claro de que a McLaren não estava focada em ganhar os 2 títulos. E acho que todo mundo concorda que dava para ter ganhado. O próprio Thiago já falou aqui. Eu acho que tem muito disso também, né? Você não pede para ser primeiro piloto, você simplesmente é. Se impõe. Então é isso, tá lá, Senna e Prost, de repente explodiu, um vai sair. Então é isso, acho também que da parte do Norris falta essa imposição, né? Ele não conseguiu se impor ao Piastri, mesmo com os números que a gente trouxe aqui, para que a equipe falasse, não, esse é o nosso primeiro piloto. Então acho que vai depender muito disso. Quem é que consegue bater na mesa e falar, eu sou o cara nesse início de temporada, Piastri ou Norris? Acho que o Norris se blinda muito com o desempenho de pista, mas mentalmente talvez o Piastri já tenha mais o instinto matador do que o Norris. É isso aí. Então, tanto que tem muita gente que aposta muito mais no Piastri por conta desse instinto que você acabou de falar. Agora, virando a página aqui, Carlos, Thiago, finalmente, depois de 7 anos, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 anos. 25 no caso agora tem. Eu acabei cometendo um erro. Depois que vocês estavam falando, eu cometi um erro aqui da abertura. Né? A Fórmula 1 faz 75 anos, mas essa é a 76ª temporada da história, e não a 75ª como tá perdoado. O cara de humanas aqui falou antes. O evento de lançamento coletivo da Fórmula 1 te induz ao erro, né? F1 75. Mas, finalmente, a gente vai encerrar esse maldito jejum que a gente não aguentava depois de tantas bolas na trave. Thiago, Gabriel Bortoleto, qual a certeza que a gente vai poder ter sobre ele nessa primeira corrida? Né? Você vê ele, com certeza, batendo o Nico Hülkenberg? Ou tendo que ali administrar, uma certeza que ele vai ter que administrar ali o pior carro do grid, já sendo demonstrado lá em Melbourne. Quais as certezas que você tem sobre Gabriel Bortoleto nessa primeira corrida? Essa é uma certeza, que a Sauber tem o pior pacote. Acho que McLaren o melhor, Sauber o pior, a gente já consegue traçar isso. Agora, não é o fim do mundo para o Bortoleto. Ele está tendo uma oportunidade de aprender e perguntado sobre isso, né? Ele até diz que o grande diferencial dele na carreira sempre foi aprender muito rapidamente, né? E se desenvolver. A gente lembra da Fórmula 3, eu comentei outro dia isso lá no Band Sports. Ele teve, a primeira corrida dele ele bateu na Fórmula 3, na segunda que ele largava na pole ganhou. Então, assim, isso chamou muita atenção. Na Fórmula 2 também, não tinha boas largadas, etc. Foi lá e conseguiu, no meio do ano, virar o jogo. Então, ainda que não comece tão bem, não supere o Hülkenberg de início, que eu acho que no início não é para superar mesmo, é para ele estar ali. Até porque o Hülkenberg é bom de classificação, um cara muito experiente, veterano. Muito experiente, veterano. Então, natural que o Hülkenberg ande na frente dele, que ao longo da temporada ele vai conseguir ganhar experiência e vai conseguir corrigir eventuais falhas que ele tenha nesse início. Por isso eu acho que esse ano foi tão importante para ele, porque 2025 não tem muito que a Sauber pensar, mas vai ser o ano dele se desenvolver, vai ser o ano dele cometer erros, vai ser o ano dele buscar a aperfeiçoação, para que em 2026, já com a Audi, ele tenha um desempenho melhor. No GP da Austrália é isso, é fazer a corrida dele e tentar terminar, porque quanto maior a quilometragem, melhor, né? Vamos lembrar também, ele é o segundo brasileiro mais jovem da história na Fórmula 1, só perde para o Tarso Marques, que estreou com 20 anos, enfim, alguns dias a menos, e o Bortoleto vai ser o segundo mais jovem. Então tem tudo isso também na conta aí, né? É natural, o esporte está pedindo pilotos cada vez mais jovens, mas ele também chega com muito para aprender, muito para desenvolver aí no caminho dele. E como é que você vê, Carlão, essa administração dos nervos? Vai ser uma pista que creio que ele não correu ainda, né? Ganhou a corrida lá na Fórmula 2. Na Fórmula 2, nossa, minha memória... É que antigamente não tinha Fórmula 2 na Austrália. Pra mim, foi novidade. Da cabeça, assim, já é Europa, no máximo, o Oriente Médio. Não foi Fórmula 2, ele ganhou na Fórmula 3. Exatamente, ele ganhou na Fórmula 3, que foi a primeira vez que ele correu lá. E andou na Fórmula 2 também, mas os resultados não foram grandiosos, porque ele estava naquele início difícil, como a gente pontuou aqui. E é natural que o Hülkenberg prevaleça frente ao Bortoleto nas primeiras 4, 5 etapas. Mas não é uma certeza. Especialmente em ritmo de classificação. Mas hoje, você apostaria em quem?
Na classificação do GP da Austrália. Classificação Hülkenberg, com certeza. Thiago. Também acho. Mas eu acho que o Bortoleto está numa situação boa, porque você pega o Hülkenberg, que é um cara extremamente talentoso, que consegue entregar resultados positivos. Pelo que o Rico Penteado fala também, um cara muito bom na parte técnica, né? Sabe trocar muito bem. Piloto meio engenheiro. Piloto meio engenheiro. E ao mesmo tempo não é nenhum fenômeno. Então perde na Austrália, perde na China, perde no Japão. Acho que mais próximo ali da metade do ano, o Bortoleto já vai estar andando próximo, sim, ou na frente. O que eu acho que já vai acontecer é ele estar ainda que atrás próximo. Porque o gap ali é mais importante às vezes do que necessariamente você estar na posição uma acima, uma abaixo, né? É o que a gente via com o Pérez. O Helmut Marko sempre falava dos 3 décimos ali aceitáveis do Pérez com relação ao Verstappen. É natural que o Verstappen esteja na frente, como é natural agora que o Hulk esteja na frente. Só que se o Bortoleto já começar, sei lá, 1 décimo, meio décimo atrás, já é uma vitória a jogar pela experiência do Hülkenberg. E aí o mesmo vale para o caso do Piastri e do Norris que o Thiago trouxe, né? Foi um vareio? Foi, mas não é aquela goleada de 1 segundo na frente um do outro. Então, importante você seguir o ritmo e na corrida também, pela experiência, Bortoleto, não só, Isaac Hadjar, Oliver Behrman, Andrea Kimi Antonelli, eles vão cometer erros. Então não tem como esperar milagres. Especialmente com o carro, né? Um cenário curioso que a gente pode ver, como a Aston Martin está andando mal, a gente pode ver Bortoleto e Alonso se cruzando na pista mais cedo do que a gente imaginava, e não pelos motivos que a gente queria, mas é algo que pode acontecer. É interessante isso, né? E aí, como é que vai ser o Alonso, o comportamento dele com o menino que ele agencia? Seu cliente, Gabriel. Seu cliente. O Alonso é imprevisível, né, cara? Realmente eu não sei dizer, porque o natural seria que ele fosse um pouco mais tranquilo ali num duelo com o Gabriel, mas eu acho que não. Acho que pelo perfil do Alonso, se o Bortoleto estiver na frente dele ou pra cima dele, vai reclamar igual, vai jogar igual, vai brigar igual. Assim como fez com o Lawson lá em Austin. Sim. Então vai ser curioso ver o que eu acho que pode mudar é a bronca ou a conversa depois da corrida. Vai. Mas na pista, disputa de pista, não vejo ele tirando o pé, não. O Alonso? Putz, com quem que a gente viu o Alonso tirando o pé? Essa é a pergunta. É que aí talvez... Nem com o Sainz, que é meio que pupilo dele, ele tira o pé. Não, tudo bem, mas eu acho que com o Stroll ali ele evita pouco. Mas porque a gente viu ele tirando o pé na Austrália o ano passado pro Russell bater lá. Pronto, tirou o pé. Já break que vocês test. Querem trazer a informação, tá aí. Mas o que você acha que vai ser dessa dupla? Você vê o Bortoleto já cravando o Hulk? O seu palpite é que não. A questão é o horizonte temporal. O Thiago, se eu não me engano, citou ali a parte europeia, que é o meio de campeonato, o Bortoleto já próximo. Eu acho que vai começar próximo já, mas batendo em classificação e corrida ainda acho que não. Classificação, como eu disse, eu acho que não dá para imaginar um Bortoleto à frente, mas eu tô bem otimista, assim. O problema é que a Austrália, né, às vezes você tem uma corrida caótica, muitas batidas, né? Eu lembro que teve uma, acho que do ano retrasado, que era interminável por conta de bandeiras vermelhas e tal. Né? Não sobrando 2023, se não me engano. não sobrando nada, né, sendo o Bortoleto coletado por algum acidente e tal. Eu estou bem otimista. Eu acho que se bobear na corrida, ele já pelo menos vai chegar à frente do Hulk. Infelizmente, não na zona de pontuação. Se ele chega em 10º, seria uma coisa maravilhosa para fechar a Paulista no domingo de manhã, quando acabar a corrida, né? Já tem uma comemoração já efusiva. Né? O meu lado ufanista está falando aqui nesse momento, mas eu acho que a gente tem que imaginar o melhor e a gente confia, né, no talento, algo que a gente sempre falou aqui nesse período. Né? A gente confia no talento do Bortoleto, ótima escolha, finalmente alguma coisa que valeu em relação à escolha dele, a questão do talento, né? Apesar de alguns nomes aí meio estranhos terem sido contra, lá, o ex-chefe da AlphaTauri, Franz Tost, né? por conta ainda do Mick Schumacher, viu vez o Mick Schumacher, eu que gosto do Mick Schumacher, nem eu tô assim, imagina, né? Muita gente ainda quer vê-lo na Fórmula 1. Fala, Carol. Agora você falou do 10º lugar, de fato seria para parar a Paulista. Eu tô pensando na comparação da Sauber de 24 com a Sauber de 25. Isso que dá... Eu acho que não tá tão ruim. Se você olhar o final do campeonato bem, de 24, né? Então, teve ali alguns pacotes de atualização, o Joe consegue os pontinhos, porque o começo de 24 da Sauber é tenebroso. Thiago, você acha que vai ser tão ruim quanto foi a Sauber? Não acho que vai ser tão ruim quanto 2024.
essa melhora no final do ano foi muito positiva, que o Joe marca pontos e na última prova o Bottas anda bem também. Acabou batendo depois lá com o Magnussen, mas andou bem até ali. Então foi uma amostra de que a equipe tinha uma evolução em curso e vamos combinar, 2025 não é nenhuma revolução. A gente está num caminho, numa crescente aí em relação à temporada do ano passado. Então acho que eles podem ter corrigido nesse carro, com o tempo que eles tiveram também a mais de túnel de vento, os problemas que eles tinham, e podem entregar um carro que permita andar mais próximo do pelotão, né? É isso, vão continuar sendo os últimos pela nossa certeza aqui do que vimos nos testes, mas pode estar mais próximo dos outros e, eventualmente, depende do que acontecer, uma equipe errar na estratégia na hora de fazer a volta, pode até passar para um Q2, de repente, talvez não na Austrália, mas com a sequência do campeonato. Então, eu vejo um horizonte melhor para Sauber do que foi o ano passado, especialmente porque agora eles passam a contar de fato com a força das pessoas que foram para lá, né, dos engenheiros que a equipe levou. Então acho que isso vai trazer bons resultados também para a equipe. Eu tô tentando aqui pensar em quais que seriam as equipes da mesma prateleira da Sauber. A Haas fez um programa completamente diferente na pré-temporada, imagino que vai estar um pouco melhor. A Williams aparentemente melhorou de fato, né? Não é porque liderou, mas pelas simulações de long run, a Williams está um pouco mais próxima do que seria o pelotão intermediário. Quem que tem ali? A Racing Bulls, talvez? Que a RB ela conta com uma dupla também de pilotos complicada, né? Porque talvez ali Tsunoda relativamente evoluiu um pouco ano passado, mas para liderar a equipe para mim já é muita coisa para ele. E o Hadjar, que a gente viu que apesar de muita gente colocá-lo com essa questão dos nervos dele e tal, mas é um bom piloto, mas que também vai estar aprendendo tanto quanto o Bortoleto. Tô curioso para ver onde é que a Aston Martin se enfia nesse bolo aí. Eu acho que ela tá ali 8ª ou 9ª. Eu não tô com expectativa boas da Aston Martin não, cara, porque... Ansioso pelos rádios do Alonso. É isso, eles estão muito focados em 2026 e tem de estar mesmo, né? Eles trabalharam todos esses anos pensando nesse novo regulamento, atraíram o Alonso também falando desse novo regulamento. Então, eu acho que o foco vai estar todo em 26 e 25 vai ser um momento de passagem, o que der para conseguir, fim de feira. Ótimo. Me surpreendeu a porcentagem que o Rico Penteado falou sobre... Quanto que uma fábrica já está pensando em 26 hoje, antes de começar, mais a metade. E aí, dependendo de como for o início, aí, essas primeiras etapas, dependendo da equipe, já vai largar mesmo 2025. Né? Eu fico impressionado, meio que largar a mão de um campeonato, sei lá, na 5ª etapa, para mim é um pouco estranho. Eu sou um pouco estranho demais, mas os Mas caras você sabe sabem... que se a gente partir do princípio que o ano passado, por exemplo, a Red Bull falou que não tinha mais o que evoluir no carro e já era metade do campeonato, né? Ali, antes da metade, ali em Imola, mais ou menos, a Red Bull não tinha mais o que evoluir, segundo ela. No final, só que ela acabou melhorando um pouquinho. Então, talvez não tenha mesmo. Talvez você chega num limite com essa geração que você não tenha mais o que buscar e seja vantagem você concentrar no ano que vem. E tem outro fator também, que agora que você falou também pode ser, talvez acabe, sei lá, na 5ª etapa, já pensando totalmente em 26, mas talvez eles começaram a pensar 2025 num dado momento, sei lá, no último terço do campeonato de 2024. Então, na verdade, você só está ajustando aí o período, né? Você não está fazendo um ano como se fosse um ano letivo. Né? Mas aí a gente volta ao que o Thiago colocou lá no começo. As equipes que estão comprometidas, entre aspas, com 2025. E eu concordo, são duas, McLaren e Ferrari. E eu vejo a McLaren com uma vantagem, que é a questão da unidade de potência. Ela não tem que desenvolver motor. A Ferrari tem que desenvolver motor. E por mais que o Hamilton seja heptacampeão mundial, veterano e tudo mais, ele ainda não tem um input muito grande nesse carro de 2025. Ele não estava lá na formulação do conceito do carro. Então, aí é que entra a questão. Quanto que a McLaren se beneficia ou não de ser uma equipe cliente? A gente vem numa época de Fórmula 1 recente aí, em que muito se fala da vantagem de ser uma equipe de fábrica. Algo que a Aston Martin será, entre aspas, a partir do ano que vem. A gente está vendo a McLaren mandar bem agora com a motor Mercedes. Viu, num passado não muito distante, a Red Bull mandar bem com o motor Renault. Tudo bem que a Renault, por muito desse período da Red Bull, não tinha nem equipe de fábrica na Fórmula 1. Eu acho que isso vai pesar. Agora, qual dos dois pilotos vai, sei lá, despirocar no sentido negativo antes? Norris ou Piastri? Porque eu tô partindo do seguinte pressuposto. O Norris não vai aceitar o Piastri se criando.
Isso não é necessariamente bom mentalmente para o Norris. E o Piastri, do jeito que se ele começar a tomar pau de maneira relativamente consistente, ele vai tentar tirar algum coelho da cartola. Então, se de fato a McLaren estiver dominante, a chance de ter uma treta interna é razoável. Não sei como é que vocês veem essa questão, mas me parece ali um barril de pólvora nesse sentido, em caso de dominância da McLaren. Vamos ver como é que a Red Bull chega, né? Porque o Verstappen é o Verstappen. Será que a gente já vai ter saudades de Sérgio Pérez logo na primeira corrida? Será que Liam Lawson vai corresponder bem, Thiago? O que você acha? Como é que vai ser a dinâmica nesse início de campeonato da Red Bull? Eu já estava com saudade do Pérez. Durante o ano inteiro eu fiquei com saudade dele, porque ele não fez nada. Então, assim, não era mais aquele Pérez que a gente conheceu, né? Então, se continuasse aquele Pérez que vencia a corrida, especialmente em circuitos de rua, ou que estava ali numa dobradinha da Red Bull, seria muito útil. Não era mais. Então, acho que o ciclo, de fato, fechou. Então, acho difícil a Red Bull sentir falta daquele Sérgio Pérez. Eu acho que Lawson é um cara que tem muito potencial, porque ele é um cara com uma personalidade mais forte do que todos os outros que passaram por lá. Eu acho que de personalidade mais forte que já andou na Red Bull, além do Verstappen. Diria que realmente é um cara com potencial de se impor ali, não de brigar pelo espaço do Verstappen, mas de conquistar o dele, sabe? É um cara que se acha a última bolacha do pacote, tem uma autoconfiança gigantesca, e eu acho que se ele tiver ali num ritmo forte, não deixa ninguém mexer com a cabeça dele, né? A gente viu com o Alonso lá o ano passado. Então, para mim, é um cara que tem grande potencial de entregar resultados. A gente precisa ver onde está esse carro da Red Bull. Pois é. Inclusive, acompanhando a análise do Rico Penteado, ele falava muito, né, de que a Red Bull hoje ela já não é mais, não tem a Newey dependência que já teve em outros tempos. Mas eu acredito que essa saída ainda provoque uma queda aí de rendimento, e a gente tem a Red Bull ali perigando em algumas pistas ser a quarta força, terceira força. E aí a gente precisa ver onde é que está essa diferença, porque no grid de hoje, você botar 3 décimos, 4 décimos, é uma diferença muito grande, especialmente ali de quinto para baixo. Então, a gente precisa entender como vai estar a Red Bull para ver se a diferença do Verstappen para o Lawson vai ser o Verstappen em terceiro, ele em sexto, ou o Verstappen em sexto e ele em 14º. Entendeu? Que pode ser, às vezes, a mesma diferença. Carlão, o que você vê aí? Você acha que o ímpeto do Liam Lawson vai ser igual em relação a discutir, ou brigar, né, como ele teve com o Alonso, com o companheiro de equipe novo dele? Com o companheiro de equipe, não. Nem a pau. Com os outros, sim. A questão, para mim, é muito da maneira que o Thiago colocou. Ele ser abraçado pela equipe e, nesse processo, mostrar que, tomando 2, 3, 1 décimo, ele é o cara certo para estar lá de agora em diante, porque a Red Bull também está numa relativa seca de pilotos. Tem um que está chegando aí agora, que é o Arvid Lindblad, mas ele ainda tem que chegar na Fórmula 1 via Racing Bulls, né? Provavelmente quem Esse vai cara perder... vai ser a sombra de muita gente, né? Inclusive do Tsunoda e então, do Hadjar, né? É por isso que o Lawson tem que, de fato, ter uma personalidade forte, mas mais do que isso, mostrar resultado. Porque a personalidade ele já mostrou, né? O que o Thiago colocou sobre autoconfiança e tudo mais é perceptível. Inclusive, quando você entrevista ele, eu lembro que a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva com o Lawson ano passado, ele é um cara que realmente não dá nem muita bola, assim. Ele tem uma banca de piloto alfa, vamos colocar dessa forma, já que o Verstappen é o nosso paradigma taurino. Agora, a questão do carro ela é muito pertinente, porque para soltar o parafuso ali com um carro não muito competitivo, ficando no Q2 frequentemente, é rápido. E a gente sabe que o histórico recente da Red Bull em termos de companheiros do Verstappen que não conseguiram acompanhar o Max é vasto. E o Verstappen praticamente não erra. Por que ele é um grande piloto? Porque ele não erra e ele maximiza o potencial do carro. Você está colocando um cara que nunca guiou aquele carro, que está estreando full time na Fórmula 1, o Lawson nunca foi piloto titular, do lado de um tetracampeão mundial, num cenário que a Red Bull não está dominante, muito diferente do que teve o Pérez, por exemplo. Eu queria ser uma mosquinha para ver como que Sérgio Pérez vai assistir essa corrida de domingo. Tomando alguma coisa, comendo alguma coisa gostosa. Acho que o Pérez já meio que desencanou da mexicana é boa. Da saída da Red Bull. Eu gosto. Acho que ele tá mais focado, talvez, em voltar ao grid pela Cadillac. Não sei como é que vocês veem essa questão, mas o grande ponto para mim da Red Bull não é o Lawson, é o carro. Porque se o Verstappen tiver carro para brigar, mesmo quitando ali alguns décimos aqui na McLaren, ele vai brigar por esse título.
Ele é um piloto muito, digamos, regular no sentido de não cometer erro e tá sempre ali. O Norris e o Piastri não são. Por isso que eu tô muito curioso para ver essa dinâmica da McLaren, porque no que eles podem se engalfinhar, o Verstappen vai lá e devagar e sempre vai somando seus pontos. Bobeou a gente pimba, como diz aquela velha música. É um pouco, guardadas as devidas proporções, o que foi 2007, Alonso e Hamilton, com a Ferrari tendo ali o Kimi Raikkonen e o Massa até metade do campeonato, portanto se diga, foi bem também. Só que ele teve alguns azares, o Raikkonen se beneficiou daquela política que a Ferrari tinha na época de, ali a partir da pausa de agosto, você ter o foco no piloto que está à frente do campeonato. Se o Verstappen conseguir ele estar sempre perto, ele não precisa nem disputar o foco com o Lawson, né? Pelo amor de Deus. E o 2007 o Kimi foi lá e pimba. Thiago, muita gente falando sobre essa disputa, agora vamos mudar de página novamente, da Ferrari, Lewis Hamilton e Leclerc. É uma certeza que, para domingo agora, o Leclerc vai começar, de certa forma, reinando, um termo que Carlos gosta muito de usar aqui internamente, mas você acha que, pelo menos na Austrália, o Leclerc vai se sobressair com tranquilidade sobre o Hamilton? É uma certeza, em classificação especificamente. Eu acho que o Leclerc é um cara que domina muito, né, a arte de fazer uma volta rápida, de classificar. Não que o Lewis não domine, tem mais de 100 poles, mas ele já está lá dentro, né? Ele já está dentro da equipe Ferrari há algum tempo e vai ter a chance de iniciar na frente do Hamilton. Acho que ele começa assim com tempos melhores, vai classificar na frente do Hamilton. Em ritmo de corrida talvez estejam próximos, mas para a classificação eu ainda aposto muito no Leclerc. E aí vamos ver até onde vai isso, porque 3 corridas, 4 corridas com o Leclerc ali na frente, ok. Agora, se você já se vê numa disputa de campeonato e você, sendo o Lewis Hamilton, esse cara que precisa dar essa resposta, até pela aposta que a Ferrari fez nele, o ano do Leclerc ser campeão do mundo não precisa ser 2025. Ninguém está cobrando isso dele. O Hamilton é isso, ou é esse ou é o próximo. Então, basicamente, ele tem de entregar. Então, eu acho que não vai dar para ficar andando muito atrás do Leclerc, quando eu digo muito, período muito longo. Então, acho que ele vai ter de reagir rapidamente pelo que ele fez nos treinos. Ele já treinou muito pensando também em volta rápida, que é justamente onde ele vai precisar superar o companheiro para se situar ali. Agora, onde que esse carro da Ferrari tá, Thiago? Em relação à McLaren, Red Bull e Mercedes? Eu acho que como o segundo mais rápido. Mas em alguns momentos eles deixaram transparecer que a coisa não está tão confortável. Então, pode ser que seja dependente de cada pista, pode ser que a gente tenha a Mercedes em algumas pistas mais rápida, a Red Bull em outras pistas mais rápida, mas se eu tivesse que te dar agora a classificação do Mundial de Construtores, eu colocaria a Ferrari em segundo. E a Mercedes e a Red Bull? Red Bull em terceiro, Mercedes em quarto. Mas com a certeza de que em algumas corridas a Mercedes vai vir forte, porque é isso, né? Assim como no ano passado, ela andou muito bem também lá nos testes, mas aí a gente não sabe se é porque a temperatura estava mais baixa ou se tem alguma outra coisa. Então a Austrália vai dar essa resposta pra gente. O caso da Mercedes, até queria comentar na sequência à parte, mas Sim. A dinâmica da Ferrari vai ser legal de ver, né? Porque se a gente de fato tiver a Ferrari como segunda força, se não em todas as etapas de maneira relativamente frequente, o Hamilton vai ter que entregar resultado logo de cara, senão o Leclerc vai se criar e aí a pressão sobre um heptacampeão mundial ela vai ser preponderante ali. E se a Ferrari também não tiver com o carro tão bom, eu acho que o Hamilton vai largar a mão muito cedo desse campeonato. Eu vejo isso acontecendo, caso a Ferrari não tenha o carro bom, não é o que se desenha. Agora, quão globalmente bom vai ser esse carro? Porque a gente, aproveitando o gancho, falou da Mercedes, parece que é um carro que degrada pneu. É rápido, mas degrada pneu. Não é mais tão dependente de corrida fria como foi no histórico recente, mas, enfim. Tem um novato e o Russell sempre fica aquela pulga atrás da orelha com relação à capacidade de liderança dele. Mas, no caso de Hamilton e Ferrari, tem um outro aspecto. A dinâmica de corrida. Porque se a gente viu o Carlos Sainz reclamando das estratégias no rádio, como é que vai ser o Hamilton que teve 12 anos, sei lá, de Peter Bonington no rádio, estratégias da Mercedes que via de regra eram boas, né? Talvez ali em 21 e tal, a Red Bull tenha sido um pouco superior. A dinâmica de corrida vai ser um negócio interessante pro Hamilton, hein? É que sempre beira o caos, né? É impressionante como... Mas a Ferrari melhorou um pouco a estratégia. Melhorou, mas é impressionante como os rádios da Ferrari, né? Você sempre espera a indecisão, aquilo que não sabe fazer. Pelo amor de Deus, o engenheiro pedindo uma ajuda do piloto, basicamente, não o contrário, né? O piloto sendo
sendo orientado pela equipe, né? E eu estou muito curioso para ver como que vai reagir o rádio do Hamilton, porque geralmente já eram bons rádios, né? Com o caos italiano, eu acho que vai ser um show à Engenheiro parte. italiano, aliás, o Riccardo Adami, que era o engenheiro do Sainz. Para mim vai ser um show à parte. Assim, independente, não entenda fã do Hamilton, eu não tô torcendo contra o Hamilton e tal, mas eu acho que vai ser uma baita história, né? Será que ele vai lidar bem? Será que aquela coisa de falar que os pneus estão mortos? Que geralmente, não sei, para mim aquilo era uma deixa de falar que estava tudo bem com os pneus, né? Sempre, muita gente achava, quando o Hamilton fala que os pneus estão mortos, ele ia lá, cravava a volta mais rápida na volta seguinte, né? Para mim sempre foi muita balela, mas pode ser que dessa vez não seja um código, seja me ajuda, minha gente. É que o Hamilton não é muito paciente, às vezes as pessoas perdem isso de vista. O Hamilton com chamadas estratégicas na Mercedes, às vezes mesmo com o Peter Bonington, que é o parceiraço dele. Você viu? Não teve lá na Alemanha, se não me engano? Então... Mas acho que ele se tornou impaciente nos últimos anos, que teve uma hora que eu acho que ele estava com o saco na lua. Eu concordo, mas eu lembro de algumas corridas em 19 e 20 que, por algum motivo, tinha que tomar uma decisão estratégica, seja por chuva ou qualquer coisa que o valha, e ele às vezes peitava a determinação não só do Peter Bonington, mas do James Vowles. Ganhou na Inglaterra assim, né? É verdade. Ganhou na Inglaterra assim. Então, agora como é que vai ser com a Ferrari? Porque, assim, o Frederico Vasseur vai ter que gerenciar ali personalidades, até por conhecer a do Hamilton muito bem, né? Foi o chefe do Hamilton na campanha de título da GP2 na Arctic Grand Prix. E o Leclerc, como é que fica olhando essa história toda? Ele deve estar assim... Eu estaria adorando. Esfregando as mãos, cara. Cara, eu também acho. Eu acho que é bom pra ele, porque ele é um cara que performou bem quando na Ferrari? Quando ele foi ali o cara que tava na sombra, teoricamente, do Vettel. O Vettel era primeiro piloto, ele era segundo. Ele foi lá e engoliu o Sebastian Vettel praticamente durante aquela temporada. Depois ele passa a ser o piloto principal da equipe, passa a ser a grande esperança. 2022 começa bem, até com chances de campeonato mundial, quem sabe, dependendo de como o carro pudesse andar no restante daquela temporada. E aí ele sucumbiu, acabou cometendo erros, acabou deixando a coisa escapar. E agora ele volta a ter um cara que, teoricamente, assume a responsabilidade, que é o cara, que é o primeiro piloto da equipe, que é o Lewis Hamilton. E ele passa a ser um cara que o que ele fizer tá bom. Se ele andar na frente do Hamilton, tá na frente de um heptacampeão mundial. Se ele ficar atrás, ele tá atrás do Lewis Hamilton. Então, não ficando muito atrás. Não ficando muito atrás, claro. Mas então eu acho que ele tá numa situação bastante confortável para isso, porque eu acho que o Hamilton trouxe essa blindagem que fez bem ao Leclerc nos 2 primeiros anos dele de Ferrari. Vai ser muito legal. Será que teremos reedição de GP do Brasil de 2019? Nossa senhora. Troca de farpas aqui a colar. Eu acho que o Hamilton é um pouco mais malandro nesse gerenciamento de duelo interno do que era o Vettel, até porque o Vettel estava sob pressão e vinha de um revés muito grande, o GP da Alemanha de 2018, né? Mas o Leclerc agora é franco atirador, né, cara? Para ele é uma situação ótima. Eu sou o Leclerc, pode comemorar, pode fazer a festa, pode fazer a apresentação, ganhar atenção, não tem problema, né? Eu acho que ele ganha mais tranquilidade para focar naquilo que realmente interessa, né? Então vai ser mais um ingrediente muito legal a partir deste fim de semana. Thiago, alguma outra certeza, independentemente dos assuntos, né, que você tem aí, que você imagina? Vamos relembrar as certezas. McLaren favorita, Sauber última. Que mais a gente tem de certeza? Leclerc na frente na Austrália. Na classificação em especial, né? Mercedes não temos certezas, né? Só incógnitas. Só incógnitas. Muito incógnita também. Mas é um ano decisivo pro George Russell, né? Porque se ele não se impõe como líder de equipe, esse moleque tá chegando rápido. Vamos ver se não bate toda hora também o André Kimi Antonelli. Outra certeza para a Austrália, que eu acho, as duas equipes acertaram em manter o carro do ano passado, a Williams e a Alpine. Foram as duas equipes que começaram bem esse ano, né, com resultados interessantes. Talvez durante o ano elas tenham menos a desenvolver do que essas outras equipes, que trouxeram carros novos. Isso é óbvio, né? É natural. Mas eles vão começar muito bem o ano. Eu acho que o Williams e a Alpine começam bem o ano justamente por essa decisão de manter o mesmo carro, enfim, atualizado, bem atualizado, mas com um projeto mais contínuo. Então, eu acho que é quinta e sexta força aí, Williams e Alpine. Vamos lá, então. McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, Alpine e Williams ou Williams e Alpine, respectivamente? Eu acho que é Williams e Alpine. Eu também.
Uma certeza, Carlos Sainz vai cravar Alexander Albon? Total. Podemos? Vai. É outra certeza. Pode não começar nesse fim de semana pelas circunstâncias. No decorrer do ano. Com certeza. Que tem o álbum AC e DC, né? Antes do Colapinto e depois do Colapinto. Caiu muito a moral. A cotação do álbum ali. Eu vi muita gente, mesmo depois que o Colapinto começou a bater em tudo quanto fosse muro aí, né? Barreira e tal, mesmo assim, as pessoas não recuperaram a fé no álbum. Né? E Jack Durham, é uma certeza que será sacado? Para mim é. Para mim é uma certeza que será sacado, mesmo tendo ali o Briatore. Aproveitando a menção ao Colapinto. E outra, sendo um piloto do Briatore, o Briatore ele é um cara, ele é mágico em amarrar essas coisas, né? Assim como o Eccleston também sempre foi. Ele pode chegar pro Durham e falar, não, fica tranquilo, você sai agora e eu te boto o ano que vem de novo, ou no outro ano, o Gasly vai sair, sei lá. Ele pode amarrar alguma coisa com o Durham, que o Durham fale, não, legal, vai funcionar. Saia satisfeito. Por quê? É muita pressão, é muito dinheiro que está sendo colocado também por parte do Colapinto, né, com patrocínios da Argentina. E é isso, é um piloto que está ali, jamais trocaria o que ele tinha na Williams, reserva por reserva. Não faz nenhum sentido se vai ser reserva aqui ou reserva ali. Aqui ele só trocou porque ele sabe que ele pode ser promovido e deve ser promovido. Então, para mim, é uma certeza que ao longo do ano, a menos que o Jack Durham seja um novo Senna, que não é o caso, a menos que ele consiga resultados esplendorosos, que ele não mostrou em nenhuma categoria, o Colapinto assume durante a temporada. O que você pode, sempre falo aqui, você pode contestar a escolha de Jack Durham como piloto da Alpine na Fórmula 1. A questão do programa e tal. Era uma vaga que, inclusive, a gente até imaginava, calculando o tempo ali, que poderia ser até do Caio Collet. Poderia ter sido. Eu acho que deveria ter sido do Vitor Martins. Também. Que, infelizmente, teve uma temporada ruim no ano passado. Mas eu acho que é mais piloto do que o próprio Jack Durham, na minha visão. Sim. Então, agora... Deveria ser Fernando Alonso e Oscar Piastri. Nossa senhora. Mas aí eu já tô voltando bastante no tempo já. Agora, um ponto curioso é que ele e o Antonelli foram os que mais andaram, né? Com carros, com os TPCs lá. O Durham e o Antonelli foram os caras que mais andaram de Fórmula 1. Então, chega bem preparado. Nesse sentido, o Bortoleto, de todos os novatos, é o que menos andou, né? Que seja em carro antigo ou novo. Vamos ver. Eu acho que o Bortoleto ele vai ter esse aprendizado fazendo, né, a coisa acontecer, né, mas a gente confia muito nele. Você quer completar a sua hierarquia, Carlão, então? Vamos lá, né? Já que a gente começou, me ajudem aí. McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, Williams, Alpine, temos até a 6ª posição ranqueada. E que vem por aí? RB? Haas ou Racing Bulls? Pra mim, Haas. Ou Aston Martin, não sei. Não. Pra mim, Haas, eu acho. Haas à frente da Aston Martin? Eu iria de... É muito apertado aí, né? Mas eu iria de Racing Bulls, Aston Martin, Haas e Sauber. Perfeito. Tem algum palpite? Eu realmente agora já é meio que chutar no escuro. Já, total. Eu boto essa fé na Haas porque depois que saiu o nosso grande Gunther Steiner, né? Eu acho que o trabalho silencioso do Komatsu, pra mim, muito importante, muito positivo. Você viu que eles voltaram com o mega... pitwall lá, que tinha só o pitwall do Gunther Steiner lá, 3 cadeirinhas, agora o negócio é VIP. Tá com pompa agora. Thiago, as certezas sobre a cobertura do Grupo Bandeirantes para essa temporada de 2025, o que está sendo reservado? Tem alguma novidade? E até também, aliás, primeiro falar essa parte, depois vamos para um outro assunto aqui. Como é que está a equipe? Vai todo mundo aí empolgado? Vai ter alguma novidade na programação? Todo mundo bastante empolgado, essa é uma certeza, será uma grande cobertura, porque o Grupo Bandeirantes tem isso como sua marca desde o início da cobertura da Fórmula 1, tanto com espaço para a Fórmula 2, para a Fórmula 3, todo mundo muito motivado para começar essa temporada. Fórmula 2 sem brasileiros, mas também com muita gente... com destaque, muita gente interessante aí para a gente prestar atenção. E com um brasileiro bom na Fórmula 3, né? Então... pode esperar uma grande cobertura como a gente sempre fez e com carinho, com amor, com paixão que a gente sempre coloca quando a gente está lá 5 da manhã, 6 da manhã, enfim, madrugadas adentro. Vai ser muito legal. Thiago, aproveitando essa questão da cobertura, com relação à escala, tem muita gente que pergunta da Mariana Becker, segue aí mais um ano. Sim. Vai ter aquele rodízio dos repórteres, o Felipe Killian, ou isso ainda está em definição?
Pelo que eu soube, sim, eles vão trabalhar em rodízio, sim. A Mariana faz a maior parte das provas, mas ela não faz todas. E eu acho que isso é o caminho para a cobertura da Fórmula 1. Ainda mais com esse calendário. Com 24 provas, cara. Não tem Mariana Becker que aguente. Né? Eu acho saudável também, sabe? Você ter o rodízio, você tem diferentes vozes, diferentes rostos ali se apresentando. Então, eu acho que vai ser muito legal e a Mariana continua com o imenso trânsito que ela tem e a contribuição que ela dá, mas também com os outros repórteres, com o Fagnani, com o Killing, contribuindo ali também. Muita gente, depois desse episódio com o Sérgio Maurício, começou a ventilar o nome do Galvão Bueno, que chega aí pra Band para fazer programa. Saiu hoje no outro canal do jornalista Gabriel Wacker, vinculado à Folha de São Paulo, a notícia que o Galvão não quer narrar Fórmula 1. Tem alguma conversa nesse sentido lá? Não sei se você chegou a trombar o Galvão. Porque muita gente tá fazendo essa associação, mas não me parece ser o caso, né? Também não sei. O que sei, li também na imprensa. Eu, honesta, vou dar opinião aqui agora, claro. Porque não é mais o que... Enfim, não é informação. Eu adoraria ver o Galvão narrando uma prova de Fórmula 1 esse ano. Alguma prova, sabe? Até reviver a dupla exato, Galvão e Regi. Fazer uma despedida digna, que eles infelizmente não tiveram. Por causa da pandemia. Acho que todo mundo queria, mas uma coisa, outra coisa. Isso que eu quero explorar. Então, eu não sei quais as condições de contrato do Galvão, enfim, mas seria muito legal vê-lo narrando uma corrida pela Band. Se ele quiser narrar, eu tenho certeza que a Band também vai fazer um trabalho para que ele narre. E tem até gatilhos contratuais que o Galvão tem outros vínculos. Mas você chegou a trombar ele lá nos corredores? Ainda não. Eles fizeram um encontro com ele, um brinde, né, no primeiro dia de trabalho dele. Estavam presentes o Sérgio Maurício, o Reginaldo Leme, o Fred Sabino, parte da equipe de produção, a chefia, evidentemente. Então foi um pouco mais simples, mas para recebê-lo e integrá-lo na equipe. Mas, imagina, cara, essa resenha. É um barato. Eu gosto muito do Galvão, tive poucas vezes com ele, mas é um cara que gosta muito de esporte e você sente essa paixão, sabe? E eu acho que é isso que faz bem num time de comunicação, você ter gente apaixonada, interessada, enfim. E eu acho que ele é um cara assim. Eu não sei se foi o mesmo dia, né? Mas apareceram imagens do Galvão batendo papo com o Neto. Também. Nossa senhora. Aquilo ali seria... Pô, tem que ter, né? Vai ter no programa dele, certeza. Se o Neto tem que estar lá, pô. Vai ser muito engraçado. Sabemos que tem gente que não é muito fã de futebol aqui na nossa audiência, né? Mas pra quem gosta, vai ser um prato cheio. E certamente alguma coisa de Fórmula 1 e automobilismo vai ter. Com certeza. Tiago, além do Grupo Bandeirantes, você tá com o primeiro stint. Então explica pra galera como é que faz pra te achar, redes sociais, o YouTube, onde consumimos vosso conteúdo. Vamos lá. Eu, além da Band, também atuo como editor do canal Automotor, do Reginaldo Leme. Então a gente também faz podcasts lá, enfim, recebe a moçada. Aliás, estão mais do que convidados para passar lá ao longo da temporada, se o contrato de vossas senhorias permitir, né? Porque é aquela coisa, vou ter que entrar em contato com o meu advogado. Então. Mas são mais do que convidados, e então Automotor para o Reginaldo Leme, e tem o projeto do primeiro stint, que nesse momento está parecendo os pitstops da Sauber lá do ano passado, tá parado. Mas a ideia é que ele volte, seja retomado assim que eu tiver mais tempo, enfim, conseguir conciliar melhor as coisas, mas procurem aí primeiro stint, já tem muito conteúdo anterior produzido, algumas coisas bem bacanas que você pode acompanhar também. Maravilha. Quero agradecer muito ao Thiago, que esteve mais uma vez conosco. Certamente será abordado aí... Convocado para outras aparições. Boa palavra, Carlão. Para bater um papo com a gente de como vai estar a Fórmula 1, né? Se a gente vai acabar queimando a língua depois de tudo que a gente falou aqui. Tomara que queime, tem que ser uma coisa... Eu prefiro ser essa metamorfose. Sem favoritismos, claro. Erramos com convicção. Isso aí. Temos dados para errar. Exatamente. Obrigado mais uma vez, Thiago. Valeu, um abraço. Carlos, muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Vai lembrar que a partir desta semana temos uma cobertura mais do que especial aqui na Motorsport TV Brasil, né, com a qualidade que você já conhece. Também fique ligado nas nossas redes sociais, no site também, motorsport.com.br e tudo mais. Fique ligado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.